Hoje vamos falar de um tema o tanto quanto romântico nos dias atuais: depressão. Hoje ela virou estética, virou trend. Tem gente que até se gaba por ter, mas a depressão real é muito mais assustadora do que você imagina. Não é aquela dos stories com filtro preto e branco e legenda melancólica. É aquela que aparece quando você tá no chão da cozinha, 2 da manhã, lembrando que, por sorte, ainda mora com sua mãe, e ao mesmo tempo se culpando por isso, porque o seu sonho em morar sozinho já foi triturado pela realidade. Neste vídeo, você não vai ouvir trechos do livro de autoajuda, vai ouvir relatos reais de pessoas que vivem e viveram experiências tão intensas, tão perturbadoras, que algumas parecem sobrenaturais. Algumas são tão pesadas que talvez você olhe para o lado só para ter certeza de que não tem nada te observando. Esses relatos são reais, e se você decidir continuar, que seja por sua conta em risco. Esta é Yukito Okada, jovem e radiante ídolo japonesa dos anos 80. Nasceu em 22 de agosto de 1967, na província de Aichi, Japão. Desde cedo, seu grande talento chamou a atenção. Ela venceu diversos concursos e programas de TV famosos da época. Em fevereiro de 1986, sua música Kushibiru Network alcançou o topo das paradas, tornando-se o maior sucesso. Apesar da popularidade avassaladora, Yukiko enfrentava sérios problemas mentais. A pressão constante da fama e uma relação conturbada com os pais a deixavam cada vez mais estável, como se a normalidade estivesse se esvaindo, pouco a pouco. No dia 8 de abril de 1986, ela foi encontrada em seu novo apartamento com os pulsos cortados. Estava encolhida dentro de um armário, chorando, claramente em sofrimento profundo. Foi levada às pressas para o hospital. Após receber alta, Yukiko pediu para revisitar a sede da agência onde trabalhava. Ninguém imaginava o que ela estava prestes a fazer. Enquanto os funcionários estavam distraídos, ela se afastou, correu pelas escadas e subiu até o 7º andar. Sem hesitar, jogou-se de um topo de um prédio com cerca de 25 metros de altura. Morte instantânea. Na semana seguinte, o país entrou em um choque. Ao menos 23 dos 36 suicídios registrados naquele período foram de fãs inconsolados que copiaram a forma como Yukiko tirou a própria vida. Você provavelmente já ouviu esse caso sendo citado em artigos sobre depressão psicótica com delírios sombrios, mas nunca com o nome, rosto nem detalhes da identidade da vítima. Isso porque estamos lidando com registros médicos, e quando se trata da mente humana, ética e anonimato caminham lado a lado. Mas, apesar do sigilo, a essência do relato ainda consegue atravessar qualquer barreira clínica
e nos jogar de cabeça num estado de desconexão com a realidade. Visões sobrenaturais. O paciente não tinha esquizofrenia, mas sim depressão severa, com traços psicóticos. Ele ainda mantinha parte do discernimento, sabia que o que via não era real, mas isso não impedia o medo. Muito pelo contrário, tornava tudo ainda mais assustador. Durante o auge do colapso, ele relatava ver criaturas paradas no canto escuro do quarto. Elas não falavam, só observavam. Eram longas, magras, com olhos enormes, e parado como quem julga silenciosamente a alma de alguém condenado. O caso clínico anônimo é um dos relatos mais perturbadores da depressão, já documentados. Às vezes, ele dizia acordar no meio da noite, com uma delas em cima do peito, como se quisesse sufocá-la. Nessas horas, ele não conseguia se mexer, nem gritar. A mente gritava, mas o corpo não respondia. Ele acreditava que estava morto, que aquilo era o inferno. E pior, que sua alma já havia sido arrancada do corpo. Tudo o que restava era esperar sua carcaça apodrecer, enquanto essas entidades assistiam o processo. Parou de comer, parou de sair de casa, parou de existir por dentro. E foi só quando reuniu forças para contar ao psiquiatra que ouviu a explicação clínica. Isso é depressão psicótica. Até aqui, você viu relatos sombrios de pessoas que foram engolidas pela verdadeira escuridão da depressão. Uma pergunta retórica: e se aquilo que você vê quando está sozinho não for apenas imaginação? O que dizem os estudos e pesquisas sobre esse tipo de experiência pavorosa? Eu fiz de tudo para encontrar informações precisas e também teorias sobre diferentes pontos de vista. No conceito clínico, a depressão psicótica é um diagnóstico que combina episódios depressivos graves com delírios ou alucinações, o que mostra que o paciente não está apenas triste, mas desconectado com a realidade. Apenas 0,4% da população geral sofre de depressão psicótica, mas esse número aumenta com a idade. Como já foi citado, há evidências de alto risco de suicídio e sofrimento cognitivo intenso quando os sintomas psicóticos persistem. Em muitos fóruns ou comunidades online, as vítimas relatam figuras sombrias, vozes acusatórias, uma sensação constante de abandono ou perigo, mesmo sabendo racionalmente que nada disso é real. Me deparei com uma publicação no Reddit em que o usuário descreveu: Vi figuras encapuzadas ao pé da minha cama. outro comentou. Senti que uma presença me observava na cozinha. Esses relatos assustadores mostram que essas pessoas estão enfrentando sérios problemas de saúde mental, ou talvez algo que vá além do que conseguimos entender. O que essas pessoas viveram está documentado em comunidade de apoio, fóruns que até em estudos clínicos. E mesmo que essas visões só existam na mente humana, os sentimentos por trás delas são tão reais quanto qualquer dor física. São experiências com um peso enorme. Depois de tudo o que foi dito, uma coisa é clara: a mente humana é um labirinto profundo, seja nos relatos assustadores das sombras, nas vozes acusatórias ou diagnósticos clínicos. Estamos lidando com algo que vai muito além de estar triste. A depressão psicótica não é só um problema emocional, é um sentimento com a realidade. É como se a própria vida deixasse de ter cor.
e fosse substituída por um filme de terror pessoal. Você já viu relatos reais? Estudos científicos descobriu que essa condição atinge mais pessoas do que imaginamos, especialmente entre os mais velhos. E o mais bizarro é que tudo isso pode estar acontecendo dentro de alguém que você conhece, alguém que sorri para você todo dia. As figuras encapuzadas, a presença invisível no quarto, podem parecer loucura, mas são reais dentro da mente de quem sofre. Eu acredito que a gente ainda não entendeu nem metade do que a mente é capaz de criar ou de destruir. Talvez essa loucura que tanto ignoramos seja só uma forma de gritar por ajuda no mundo que prefere silenciar o sofrimento. É muito mais fácil apontar o dedo e dizer: isso é coisa da cabeça. Mas e se a cabeça for o lugar onde mora o pior dos pesadelos? Talvez existam pessoas dentro delas mesmo, vivendo um inferno onde ninguém mais pode entrar. E o mais assustador de tudo é que a maioria só percebe isso quando já é tarde demais. Se tem algo que esse vídeo mostrou, é que a escuridão não está só do lado de fora. Ela mora em silêncio, bem no fundo, onde ninguém vê. Quando comecei a escrever esse roteiro, eu não imaginava o quanto ele mexeria comigo. Cada palavra que colocava no papel, a cada pesquisa que fazia, eu sentia um frio estranho, como se eu estivesse entrando em um mundo escuro, sombrio, pesado. Lá pela metade, pensei seriamente em desistir. Os relatos que li eram tão profundos e assustadores que me deu vontade de fechar o caderno, apagar tudo e assistir qualquer coisa para esquecer esse assunto. Mas alguma coisa dentro de mim dizia: continua. Então eu respirei fundo, juntei forças e fui até o fim. E o que eu tiro disso tudo é simples: depressão não é brincadeira. Não alimente esse sentimento de tristeza sozinho. Eu sei, talvez as coisas não estejam nada fáceis agora, mas crie forças. Peça ajuda a Deus, olhe para o céu, repare nos pássaros, escute o som do mar, do vento, da vida. E mesmo em meio à dor, tente sorrir, seja feliz, quanto puder. É isso. Que Deus esteja conosco, sempre e sempre.